vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia tua vida viver. Nossas vidas em pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Nossas vidas em pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora outros irmãos nos unimos aqui em oração. Nessa manhã, a nossa primeira devocional de 2022, em oração na igreja, louvando ao Senhor, gostaria de ler um texto no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Muito bem. Irmãos, na nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, nós fazemos na primeira semana do ano a nossa semana de oração, onde a grande maioria das igrejas se reúne toda semana para orar. E tem sido assim na nossa igreja aqui na Nova Campina, e eu gostaria de incentivar você que é membro dessa igreja, de outras igrejas presbiterianas que fazem dessa semana também a primeira semana de oração, participe da semana de oração da sua igreja. Se você é de outra denominação que não tem essa primeira semana de oração, vá aos cultos de oração da sua igreja. Participe das reuniões de oração da sua igreja. Também quero incentivar você a que tenha uma vida de oração na sua casa, na presença do Senhor. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho, ainda que de maneira bastante breve, a respeito disso. Nós lemos um texto aqui que conta um acontecimento ali no início da igreja, na vida dos discípulos, da igreja primitiva, principalmente na vida de Pedro, Havia uma perseguição feroz ali por parte de Herodes, que já havia matado a Tiago, irmão de João, e ele joga Pedro no cárcere, na prisão. Então, ou seja, nós temos uma situação bastante adversa, e a igreja aqui, o texto diz que ela se reúne em incessante oração a Deus em favor dele. Nós vemos aqui um grupo de irmãos que se reúne, fazendo uma oração que não cessa, uma oração que não desanima, fazendo também uma oração que é dirigida ao Senhor, e também uma oração que tem um objeto, que tem um objetivo, que era em favor de Pedro. Pedro ali no cárcere, quem sabe escuro, úmido, sozinho ali, não fazia ideia do que a igreja estava fazendo por ele. A igreja estava fazendo o melhor por ele, que era orar. Talvez no ano passado, muitas coisas que você orou, Deus disse não. E existem muitos exemplos nas Escrituras
de servos de Deus que também pediram e Deus disse não. Você tem Moisés que queria entrar na terra prometida e não pôde. Você teve Davi que orou pelo seu filho adoentado e o filho não recobrou a saúde. Você teve Paulo que pediu que o Senhor tirasse o espinho da carne e Deus disse não, a minha graça te basta. E você teve Jesus que pediu ao Senhor, passa de mim esse cálice, mas a vontade do Senhor Deus prevaleceu. No entanto, é preciso compreender que quando oramos, não existe uma relação imediata de pedir e receber conforme nós queremos. É sempre a vontade do Senhor que prevalece. E a vontade do Senhor não é ditatorial, ela é sempre boa e agradável. Isso não pode fazer de nós pessoas apenas conformadas. Tem muitas pessoas que quando oram ao Senhor e não recebem aquilo conforme queriam, apenas afirmam resignadamente: Deus não quis assim. Mas muitas vezes essa frase não revela a confiança na soberania de Deus, apenas revela um traço de desânimo e frustração. É preciso realmente compreender que Deus é o Senhor de todas as coisas e faz tudo conforme Ele quer. A oração mostra muito mais da nossa submissão, da nossa confiança no Senhor. Realmente, algumas coisas que talvez peçamos nesse ano de 2022 não venham a acontecer conforme nós queremos, mas isso não significa dizer que precisamos desanimar, que precisamos deixar de orar. Busque ao Senhor em todo o tempo. Então a palavra de incentivo nessa manhã é: inicie esse ano em oração diante de Deus. Estabeleça uma rotina, uma disciplina de oração. A oração nada mais é do que mostrar essa intimidade com o Senhor. Não deixe para orar apenas quando sente a necessidade de pedir alguma coisa para a sua vida de modo específico. Mas a oração é abrir o coração, derramar a vida diante do Senhor. Talvez mesmo que você não necessite pedir nada, mas comunhão com Deus é oração. Participe das reuniões de oração da sua igreja, seja da igreja presbiteriana ou irmãos de outras denominações que têm acompanhado a nossa devocional. Ore na sua casa, ore pela sua vida, ore com os seus filhos, pelos seus filhos, com a sua família, pela sua família. Ore pela sua igreja, pela sua comunidade. Não desista de orar. Em todo tempo, fale com Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, agora te peço que abençoe todos que têm acompanhado essa devocional. Ouça as suas orações, responda de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Faça os seus pedidos de oração, faça os seus gestos de gratidão também. Que Deus o abençoe, que Deus guarde em nome de Jesus. Um grande abraço para todos.